Estúdio Epic Filmes. Olá, meu nome é Lucas. Tenho 28 anos e o que vou contar agora é algo que mudou minha vida para sempre. Sou uma pessoa cética, nunca acreditei em histórias de fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Para mim, tudo sempre teve uma explicação lógica. Mas, depois do que vivi, essa convicção se desfez como fumaça. Tudo começou em uma tarde quente e abafada de verão, quando recebi uma proposta que, à primeira vista, parecia simples e irrecusável. Um amigo de longa data, Marcelo, me ligou dizendo que conhecia uma senhora idosa, Dona Helena, que estava desesperada para encontrar alguém que pudesse cuidar de sua casa enquanto ela fazia uma viagem urgente para resolver questões familiares. A casa, ele me explicou, era uma antiga mansão afastada da cidade, localizada no fim de uma estrada sinuosa que cortava um denso bosque. Apesar de estar em perfeito estado de conservação, a casa raramente recebia visitas. A única condição de Dona Helena era que eu ficasse lá por uma semana inteira, sem sair, mantendo a casa e seus arredores em ordem. Em troca, ela ofereceu uma quantia generosa, suficiente para cobrir minhas despesas por meses. Sem pensar muito, aceitei a oferta. A ideia de passar uma semana isolado em uma casa grande e silenciosa parecia até tentadora. Além disso, eu precisava do dinheiro. O que eu não sabia é que essa decisão me levaria ao encontro de um horror que eu jamais poderia imaginar. A viagem até a casa foi tranquila, mas ao me aproximar, algo começou a me incomodar. O céu, antes claro, foi se tornando cada vez mais cinzento, como se nuvens espessas estivessem se reunindo apenas sobre aquele lugar. Quando finalmente avistei a mansão, senti um arrepio percorrer minha espinha. A casa era imponente, com uma fachada de pedra escura coberta por trepadeiras que pareciam crescer descontroladamente, como se tentassem engolir a construção. As janelas eram grandes, mas estavam todas cobertas por pesadas cortinas de veludo, impedindo qualquer visão do interior. O telhado, com suas telhas de ardósia, formava ângulos agudos que, de algum modo, lembravam dentes afiados. O jardim ao redor, que um dia deve ter sido bem cuidado, estava agora em estado de abandono, com a grama alta e flores mortas espalhadas pelo caminho de pedras que levava à entrada principal. As árvores, de troncos grossos e galhos retorcidos, formavam um dossel natural que bloqueava a luz do sol, criando um ambiente quase crepuscular, mesmo no meio da tarde. Ao estacionar o carro em frente à casa, senti um peso estranho no ar, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de algo antigo e maligno. Lembrei-me do que Marcelo havia dito sobre a casa estar em perfeito estado, mas ao vê-la de perto, essa impressão se desfez completamente. Parecia mais um lugar abandonado há décadas, apesar de todos os sinais indicarem que alguém cuidava dela. Peguei minhas coisas do carro e caminhei em direção à porta da frente. Cada passo que eu dava, o silêncio ao meu redor parecia se intensificar, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, à espera do que estava por vir. Ao chegar à porta, notei que a maçaneta, uma peça de bronze antigo, estava fria ao toque, apesar do calor do dia. Girei-a devagar e a porta, embora pesada, abriu-se com um ranger que ecoou pelo saguão escuro. O interior da casa era ainda mais impressionante do que o exterior. Um grande lustre de cristal pendia do teto alto, seus pingentes refletindo a pouca luz que entrava pelas frestas das cortinas. O chão de madeira maciça rangia sob meus pés, e os móveis, todos antigos e de qualidade, estavam cobertos por uma fina camada de poeira, como se não fossem usados há muito tempo. O ar era pesado, denso, com um leve cheiro de mofo misturado ao perfume doce de flores secas, o que me causou uma leve tontura. Enquanto olhava ao redor, senti uma estranha sensação de déjà-vu, como se já tivesse estado ali antes, embora soubesse que isso era impossível. Havia algo profundamente inquietante naquele lugar, algo que não conseguia identificar de imediato,
mas que me causava uma crescente sensação de desconforto. Ignorei esses sentimentos e me forcei a continuar. Afinal, era só uma casa antiga. Que mal poderia haver? Enquanto explorava a casa, notei algo estranho. Todos os espelhos estavam cobertos por lençóis brancos. Perguntei-me por que alguém faria isso, mas não dei muita importância. Subi até o segundo andar, onde ficava o quarto em que eu dormiria. A cama era enorme, com um dossel de veludo vermelho, e as janelas tinham cortinas pesadas que bloqueavam a luz do sol. Ao lado da cama havia um armário antigo, com portas que rangiam ao abrir. Dentro, apenas roupas velhas, aparentemente de outra época, e um baú fechado. A curiosidade me impeliu a abrir o baú, mas a chave não estava ali. Resolvi deixar isso para depois. A primeira noite foi tranquila, ou pelo menos parecia. Dormi profundamente, sem nenhum sonho ou perturbação. Mas na manhã seguinte, ao descer para a cozinha, encontrei todas as cadeiras da sala de jantar viradas de cabeça para baixo, como se alguém as tivesse colocado assim de propósito. Um calafrio percorreu minha espinha. Não havia ninguém na casa além de mim, e eu tinha certeza de que não deixei as cadeiras daquela maneira. Decidi que deveria ter sido um descuido meu, uma brincadeira do cansaço da viagem. Arrumei tudo e segui com o dia. Mas o incômodo não me abandonava. A casa, durante o dia, tinha uma estranha calmaria, mas à noite, essa tranquilidade se transformava em uma opressão quase insuportável. Na segunda noite, algo aconteceu. Acordei de repente, sem motivo aparente, e fiquei deitado, ouvindo o silêncio. Foi então que escutei passos vindos do corredor. O som era nítido, como se alguém estivesse andando descalço pelo chão de madeira. Meu coração disparou, mas eu me forcei a levantar. Peguei uma lanterna que estava ao lado da cama e abri a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam, agora mais longe, como se estivessem descendo a escada. Segui o som, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Quando cheguei ao topo da escada, vi algo que me fez congelar de medo. No pé da escada, uma sombra se movia lentamente, como se algo ou alguém estivesse tentando se esconder da luz da lanterna. Respirei fundo e desci as escadas, tentando manter a calma. Quando cheguei ao andar de baixo, a sombra desapareceu, mas o ar ao meu redor estava gelado, e senti uma presença ao meu lado. Não havia ninguém lá, mas era como se algo invisível estivesse me observando. Um vento frio passou por mim e as luzes tremeluziram por um momento. Voltei para o quarto, tentando ignorar o que havia acontecido. Mas quando deitei novamente, ouvi um sussurro, quase inaudível, mas claramente vindo de dentro do quarto. Parecia uma voz feminina, falando palavras que eu não conseguia entender. Fiquei imóvel, ouvindo aquela voz até que, finalmente, ela desapareceu. No terceiro dia, comecei a notar outras coisas estranhas. O espelho do banheiro, que antes estava limpo, agora tinha marcas de mãos, como se alguém tivesse tocado nele com os dedos molhados. As portas do armário no meu quarto estavam sempre abertas, mesmo que eu as fechasse antes de dormir. E a sensação de ser observado aumentava a cada minuto. A casa, que antes parecia apenas velha, agora parecia viva, como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo para se revelar. Foi então que decidi investigar o baú trancado no armário. Procurei a chave por toda a casa, até que a encontrei em um dos bolsos das roupas antigas dentro do armário. Com as mãos trêmulas, abri o baú, esperando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. Dentro dele,
Havia uma série de objetos estranhos, velas negras, um livro antigo com símbolos que não consegui decifrar e uma foto antiga. A foto mostrava uma jovem, provavelmente na casa dos 20 anos, com cabelos longos e um vestido branco. Seus olhos, embora fotografados, pareciam me seguir onde quer que eu fosse. Mas o que mais me perturbou foi a expressão em seu rosto. Não era um sorriso, mas uma espécie de careta, como se estivesse sofrendo. Na parte de trás da foto havia uma data: 15 de julho de 1923. Aquela noite foi a pior de todas. O clima na casa parecia ter mudado completamente. O ar estava mais denso, o cheiro de flores mortas mais forte e os sussurros, agora audíveis, vinham de todos os cantos. Fechei todas as portas e janelas, tentando me proteger de algo que não podia ver, mas sentia que estava lá. Quando finalmente consegui adormecer, fui acordado por um barulho ensurdecedor. As portas do armário bateram com tanta força que pensei que iam quebrar. Levantei de um salto, meu coração disparado, e fui até o armário. As portas estavam abertas, e dentro dele, o baú estava revirado, como se alguém tivesse mexido nele. As velas estavam espalhadas pelo chão, e a foto da jovem agora estava em cima da cama. Peguei a foto, e quando olhei para ela, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente, e no espelho do quarto, vi o reflexo da jovem da foto, parada atrás de mim. Seu rosto estava deformado, como se estivesse sendo puxado para baixo por uma força invisível, e seus olhos, negros e vazios, me encaravam com uma intensidade aterrorizante. Gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. E então, tudo ficou escuro. Acordei no chão, com a luz do sol entrando pelas frestas das cortinas. A foto não estava mais lá, e o espelho, quebrado, refletia apenas minha expressão apavorada. Sabia que precisava sair daquela casa imediatamente. Na manhã seguinte, fiz minhas malas e saí sem olhar para trás. Entreguei as chaves para Dona Helena, que me olhou com uma expressão estranha, como se soubesse o que havia acontecido. Desde então, tenho pesadelos recorrentes com aquela casa. Não importa o quanto eu tente esquecer, a imagem da jovem, com seus olhos negros e vazios, ainda me persegue. E os sussurros, eles nunca pararam. Mesmo agora, enquanto conto essa história, posso ouvi-los, ao fundo, como uma lembrança persistente do terror que vivi naquela casa maldita. Descubra agora o método gratuito para lucrar editando vídeos simples com apenas um celular ou computador. Resultados garantidos. 4 aulas grátis no link do primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.